Bom dia, crianças! Olha, hoje nós vamos ter uma aula diferente. Então, a nossa aula hoje vai falar sobre um assunto que até os adultos têm uma certa dificuldade de compreender esse conteúdo. Então, a tia Josi já colocou o vídeo, um outro vídeo do YouTube lá na postagem. E agora a tia Josi vai explicar em cima da atividade da tia Edna um pouquinho para acrescentar para vocês. Então, hoje a nossa aula é sobre o uso dos porquês. Todos nós sabemos que tem vários porquês. Porquê junto com acento, porquê separado com acento, porquê separado sem acento e porquê junto sem acento. Mas por quê? Tanto porquê. Então a tia Josi vai explicar para vocês agora o porquê de tanto porquê. Preste atenção, hein? Olha, o texto da tia Edna tinha uma tirinha. E nessa tirinha tinha uma conversa entre uma senhora e um senhor num hotel. Ela alugou um quarto de hotel e dentro desse diálogo aparece os 4 tipos de porquê. Então agora nós vamos entender o que estava acontecendo lá. Olha só. Uso dos porquês. A moça chegou para ele e disse assim: quero saber o porquê do senhor ter me dito que nesse hotel não tinha pernilongos. Por quê? Junto e com acento. Esse porquê junto com acento, ele pode ser trocado por motivo ou por razão. Por exemplo, ela poderia ter dito para ele assim: quero saber o motivo de o senhor ter me dito que nesse hotel não tem pernilongos. E aí então, ele usou aqui o porquê junto com acento, porque trocou pela palavra motivo. Observem que aqui não encaixaria a palavra razão, porque senão aqui teria que ter um A, um artigo A antes do porquê. Quero saber o razão. Não encaixa, mas encaixa o motivo. Então a gente a gente coloca o porquê junto e com acento. Depois, ele responde: ora, e não tem mesmo. Por quê? Observem que aqui, nessa frase, esse porquê aparece no final da frase. Então, o porquê aparece no final da frase ao lado de uma interrogação. A maioria das vezes, ele vai aparecer com uma interrogação, mas pode ser também uma frase direta, onde ele vai fazer uma afirmação e no final da frase vai aparecer esse porquê separado e com acento. Agora observem que ele nunca vai aparecer no meio da frase, ele só vai aparecer no final da frase interrogativa ou uma frase direta, tá? Porque separado com acento, a maioria das vezes vai aparecer numa frase interrogativa e no final ao lado da interrogação, tá? Ou do ponto final, se for uma frase afirmativa, tá? Aí, ele perguntou por que, dela. E aí ela responde: ah, é? É porque esses pernilongos me picaram a noite toda. Então aqui ela fez uma pergunta: por que então que se não tinha pernilongos, eles me picaram a noite toda? Observem que ela está fazendo uma pergunta para ele, mas o porquê está no meio ou no início da frase. Ó, ah, é?
E por que esses pernilongos me picaram a noite toda? Então, observem que o porquê é um porquê que faz uma pergunta e ele está no início da frase. Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta, o porquê será separado. E todas as vezes que eu vou dar uma resposta, esse porquê vai ficar junto. Porquê junto para a resposta? Porquê separado para perguntas. A maioria das vezes é assim que funciona, tá? Então, olha só, o terceiro porquê. E aí, então, ele responde para ela, porque esses aí não são do hotel, são do brechó, aqui do brejo daqui do lado. Então, olha só, o porquê de resposta. Porque junto, sem acento. Junto e sem acento para responder. Então, para perguntar, porquê separado? Para responder, porquê junto. Tudo bem, crianças? Então, ó, espero que vocês consigam compreender. Porém, esse conteúdo é um conteúdo que vai acompanhar vocês pro resto dos anos de estudos de vocês. Ele não encerra aqui. Então não se preocupe. Tia, eu não consegui entender. Vocês vão conseguir compreender isso com o passar do tempo. Esse é o primeiro contato, né? No terceiro ano não foi falado desse assunto, mas no quarto ano a gente já começa a iniciar para vocês irem associando o conteúdo, tá bom? Tenha um bom dia e qualquer dúvida, nós estamos no privado aguardando vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!